Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Estamos ao vivo, mais uma live com Erlanger na série Eleições. Como eu tenho salientado, que é um verbo muito curioso. Clara Pierotti, tudo bem, Maria Clara? Como eu tenho salientado, é muito importante, a gente está muito fissurado, com toda razão, na eleição de governador, ou melhor, presidente, governador, mas a gente tem que ter muito cuidado na escolha dos deputados estaduais, federais, senador, que esse Brasil tem uma coisa meio doida, que na Constituição de 88, como eu falo repetidamente aqui, ela foi feita para o parlamentarismo e nós ficamos no presidencialismo. Então, existe um certo desequilíbrio, o executivo não consegue tocar o governo. Boa noite, bom dia, que minha baleia predileta, não consegue tocar as coisas sem passar pelo legislativo. Isso não é tão forte no Estado, mas no governo federal acaba acontecendo isso, que se o governo não consegue ter maioria no Congresso, simplesmente não governa. No parlamentarismo, ele convoca eleições, o primeiro-ministro convoca eleições, então é muito importante a escolha do... Não estás a ver a entrevista do Lula? Pelo visto você também não, porque você está aqui nessa live aqui. O Lula é uma das minhas frustrações, porque eu não consegui fazer entrevista com ele. Ele fez entrevista comigo a vida toda, só tem que agora ele sempre criticou a grande imprensa, ele só quer falar com a grande imprensa. Não estou a ver a entrevista do Lula, mas vou ver com a de Sol. Oi, Sol, solicita para entrar ao vivo, por favor. Então eu estava falando aqui para o respeitável público que eu estou me dedicando a ouvir o candidato, embora eu não, assim como não estou sendo bem sucedido com o Lula. Olá, Sol. Oi, Me ouve bem? sim, tudo bem? Tá. Tudo ótimo. Eu estava falando, você sabe disso, especialmente você que é candidato a federal, que a Constituição de 88, que eu estava lá como repórter, jornalista, ela foi toda montada para que a gente ficasse no regime parlamentarismo. Os grandes, digamos, mentores da carta eram o Mário Covas, o governador depois de São Paulo, ou antes, e o Jobim, que era... Ué, sumiu o Sol. O Sol entrou em eclipse. Volta aí, Sol. Alô, 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 alô. Sol. Mas vocês me ouvem? Quem está aí dentro já está me ouvindo? Alguém pode... Eu congelei também? Volta, Sol. O Sol pode brilhar. Mas eu tenho que recuperar essa minha avaliação. Voltando. Solicita. Entrar ao vivo com o Sol, de fato. Oi, voltamos. Voltamos. Mas eu estava Desculpa. a dizer, como dizia em Portugal, que a Constituição foi toda planejada para o parlamentarismo, regime do qual eu sou um adepto. Eu acho que o parlamentarismo é tão bom que você consegue ter uma maluquice como a monarquia na Inglaterra e o paisano, que é uma coisa... As pessoas ficam todos emocionados com a rainha bacaninha e tal, mas é um absurdo você ter... Eu acho um absurdo você ter monarquia. O parlamentarismo, já houve plebiscito, não passou, mas é a grande forma de governar. Porque se você tem um impasse, convoca novas eleições. No Brasil foi todo armado para o parlamentarismo e ficou presidencialismo por imposição do Sarney. Então, por isso que eu acho muito importante, claro que deputados estaduais também, mas senadores e deputado federal, você está dentro da lista das pessoas que eu acho importante serem ouvidas, porque é muito importante. Claro que o presidente da República, governador, mas escolher uma boa bancada federal é fundamental. O país, quem toca o país é o parlamento. E eu acho bom, porque o presidente que representa uma maioria, o parlamento é o todo, né? Lá tá todo. Sol, aqui começa monarquia indígena. A gente tem
O Brasil é monarquista, tem o rei da cocada preta, rei do futebol, rainha dos baixinhos, enfim, mas vamos sério. Aqui a abertura sempre é a pessoa contando a sua história de vida, sua formação acadêmica, sua formação profissional, sua família. Como é que esse sol chegou a brilhar? Bom, primeiro, obrigada, Luiz. Estou muito feliz de estar aqui fazendo essa live nesse momento tão importante para a gente quanto povo mesmo, né? Nesse momento que vai ser histórico. Essas eleições vão ser históricas. Bom, eu sou a Sol, tenho 32 anos, eu sou atriz, sou produtora, já fui gestora cultural também, já escrevi dramaturgia. Eu sou educadora popular, eu venho de uma favela chamada Cinco Bocas, que fica em Brasília. Sou mãe do Elton, um menino de 9 anos. E importante para me falar sobre isso porque é também um dos lugares onde eu me entendo mais enquanto figura e agente político, a partir da maternidade. É mãe solo? Então, inclusive a gente está trazendo esse debate sobre ser mãe solo, né? Eu tenho uma guarda que ela é uma guarda compartilhada, mas as decisões em relação ao Elton, embora sejam feitas com o pai, elas partem muito também a partir das condições que ele tem comigo, né? Então, eu vivo com ele todos os dias, o pai pega um final de semana sim, um final de semana não. Então, os 26 dias do mês, ele está comigo. E necessidades básicas em relação à escola, à saúde, à formação intelectual, ao lazer, são todas feitas a partir de mim, né? Então, o que a gente está dizendo hoje que é ser uma mãe solo, né? Se for pela justiça, eu não sou mãe solo. Mas se for pela criação e pelo dia a dia que eu tenho com meu filho e de todas as decisões da vida dele, os andares, eu sou uma mãe solo. Não, eu acho que tem a questão jurídica, mas mãe solo eu considero aquela que, na verdade, é a cuidadora full time, né? Aquela que o pai aparece um fim de semana, outro não, paga pensão. A mãe solo é aquela onde não há, a meu ver, a divisão da tarefa de criação do filho, da filha, da criança. É nesse aspecto que eu entendo. Imagino que seja assim para você também. Sim. Não, só estou trazendo porque é de fato um debate que a gente está ampliando, né, nos últimos tempos, assim, porque a justiça ela se coloca num lugar hierárquico onde muitas das vezes determina como aquela criação ela deve ser vista pela sociedade, mas não de fato como ela é. O pai do meu filho é um homem que é das artes, é um pai presente nas possibilidades que ele tem, mas de fato a divisão ela não é compartilhada. A gente não está dividindo meio a meio a criação da criança. Então... Mas você acabou de ser, digamos, complacente, dizendo presente no que ele é possível. Sim. A mãe, como mãe, não tem essa história, né? A mãe é presente no que ela é possível. Ou ela está cuidando, não tem ninguém que cuide. A gente acaba achando que, na verdade, a responsabilidade acaba, enfim, o amor materno, eu sou pai de 6, mas não justifica a mulher achar que é responsabilidade dela a criação. Enfim. Sim. Vamos lá, atriz. Qual eram os seus trabalhos como atriz? Em que área era? Onde você atuava como atriz? Tá, eu sempre fui uma atriz de teatro. Eu nasço no teatro. Na verdade, o meu primeiro movimento artístico vem a partir da dança e da dança afro, preciso dizer. E sou uma atriz essencialmente do teatro, assim. Eu fiz esse ano meu primeiro projeto como protagonista de um filme, meu primeiro projeto no audiovisual como atriz. Mas a minha carreira e o meu entendimento, inclusive, de sociedade vem a partir desse diálogo que é feito a partir da dramaturgia cênica, a partir do nosso corpo enquanto linguagem, uma linguagem que é também sobre denúncia, né? A arte, para mim, é um movimento de política muito importante. Foi, inclusive, o que me fez me entender enquanto uma mulher negra, me fez entender a potência da favela, a potência do terreiro, a potência de ser uma mulher bissexual, me fez entender essas potências e também as violências que a gente vivencia, assim, enquanto cidadãs e cidadãos dessa sociedade, com todos os preconceitos que ela tem, né? E experiência como gestora cultural, em que trabalhos, em que projetos? Então, aqui no centro do Rio tem um espaço chamado Terreiro Contemporâneo, que inclusive o Jeff, que fez um comentário aqui, hoje é gestor. E esse espaço Terreiro Contemporâneo, que é um espaço que é voltado para artistas pretos e periféricos,
Eu tive o prazer e a honra de gerir durante alguns anos ali no movimento de levar a juventude para aquela casa, de também de trazer um debate sobre a geração de renda e economia para a galera preta, periférica, artistas autônomos, sobretudo aqueles e aquelas que não tinham condições ou de estarem num espaço legitimado, um espaço para ensaio e para apresentação de seus projetos artísticos, e também aqueles que viam que existiam outras possibilidades de articulação e de promoção dos seus fazeres, né? Que era um espaço mais dependente, com esse movimento um pouco mais coletivo de gestão e de manutenção da casa. Terreiro contemporâneo. Eu acabei atropelando. Você se expressa muito bem, fala muito bem. Qual a formação acadêmica? Eu sou formada em letras. Inclusive, eu fiz pré-vestibular na Maré. E eu entrei para o pré-veste para tentar história. E aí, no pré-vestibular, eu me apaixono, assim, pela literatura de uma maneira sem precedentes. E vou cursar letras. Entro para a Rural, Federal Rural, através da polícia de cotas, inclusive. Mas finalizo na Veiga de Almeida. E aí, para mim, é importante falar disso, porque eu não consigo finalizar a minha faculdade na faculdade pública, porque eu não tinha uma política de manutenção. O debate que a gente traz hoje de revisão da lei de cotas, que a gente precisa manter os alunos, não só garantir a entrada deles, eu vivenciei isso na prática e fui para a Veiga de Almeida como bolsista, finalizei lá, inclusive, também é uma universidade pela qual tenho muito carinho e respeito. E, inclusive, a partir dessa formação acadêmica, aliada à arte, que eu coordenei um núcleo de pesquisas na UFRJ, que era o NEGRAR, que era um núcleo de estudos geracionais sobre raça, artes, história e religião, na UFRJ, a partir do IFIX, dentro do Laboratório das Experiências Religiosas, aqui no centro do Rio também. O IFIX é muito bacana, tem uma tradição. A UFRJ resiste, o IFIX também resiste. Está difícil, mas resiste. Agora, fiquei com uma curiosidade que não tem nenhum ranço de preconceito, que eu me lembro quando a Cláudia Costinha era secretária de Educação, e aí ela fez uma pesquisa com as professoras, e eu fico imaginando você como mulher negra, em que geração anterior da sua família alguém teve ensino superior? Eu fui a primeira. É a primeira, é isso que eu queria ouvir. Lamentavelmente, é isso que eu queria ver. Acho que agora que está vindo uma geração, por cota ou não por cota, mas é uma coisa impressionante como não tem essa tradição. E você também se intitula educadora popular por causa do trabalho de filho. Explica quais são os projetos da educação. Tá. Primeiro que isso de ter sido a primeira da família, para mim, é muito importante. Quando eu entrei, estava falando do Lula, né? Que ele, infelizmente, não cedeu entrevistas e que vocês têm uma trajetória, inclusive, aí, né, profissional. Mas o governo dele foi muito importante, né? Não só para a minha entrada, como a diversos jovens, negros e periféricos de entrada na universidade. Então, eu sou fruto dessa política, sou fruto dessa construção de um mundo onde jovens pretos e periféricos têm acesso às universidades. E sendo a primeira da família, isso foi um movimento muito importante para mim, para minha mãe, sobretudo a minha mãe, ela não terminou a educação básica. Então, minha mãe não fez fundamental, mas sempre prezou muito pela minha formação de uma educação formal, intelectual e a partir também das artes, né? Ela tinha a ideia da arte como um projeto de preenchimento das lacunas que a escola formal tinha e tem até hoje. E acho que hoje entender que a universidade ela foi o espaço onde, inclusive, eu entendi que eu precisava fazer um outro projeto de educação foi fundamental para mim. Eu me defino como educadora popular porque eu fiz formação de professores também no ensino médio, eu fui para a sala de aula, eu fiquei um tempo ali na educação básica com as crianças e foi um momento muito importante para mim, mas eu entendi que eu precisava fazer um outro movimento, que não era o movimento da sala de aula, que era um movimento onde eu tivesse um pouco mais de autonomia, por conta, enfim, LDB, o formato de ensino, a forma como a pedagogia é dada nas salas de aula, me impossibilitava, inclusive, de trazer uma outra possibilidade de construção e de olhares, de imaginários. A linguística foi muito importante para mim durante a formação em letras, né? A ideia da gente se adaptar às diversas linguagens, às diversas leituras de mundo e trazer outras possibilidades, inclusive, a partir
do que está dado, né? Os outdoors são leituras de mundo, as relações sociais são leituras de mundo, a planta que está no chão é uma leitura de mundo. Então, foi por aí que eu entendi que precisava voltar um pouco para minha origem, assim, de formação na adolescência. Eu fui formada em projetos sociais, passei por vários projetos sociais durante a pré-adolescência e adolescência e juventude, e retomo para alguns desses projetos e outros novos ali meus 20 e tantos anos, e passo um período da minha vida sendo educadora, sobretudo em favelas, sobretudo na minha favela, levando um pouco do que eu tinha aprendido e também construindo junto, né? Aprendendo. A sala de aula, para mim, é o espaço onde eu mais, quando sou educadora, eu mais aprendo do que ensino. E esse aprendizado, ele é mútuo, ele é construído conjuntamente. Eu digo educadora popular porque é nos espaços onde o Estado deixa os seus vazios que eu me entendo hoje como educadora. É a partir de uma educação que não é educação formal, mas é educação a partir do diálogo, é educação onde a gente não chega com um livro pronto, a receita pronta. A gente vai descobrir como faz o bolo na sala de aula. Se a farinha vai ser branca, se ela vai ser uma outra, a gente vai descobrir junto. Se o recheio vai ser de chocolate, de morango, ou se vai ter um novo nome, ou se vai ser uma mistura, a gente vai descobrir junto. E aí eu vou me entendendo dentro dessa construção. Deixa eu voltar um pouquinho para trás, porque eu acho maravilhoso esse nome que você arrumou. Como é que virou Sol de Fato? Porque... Vou falar. Uma coisa muito boba. Eu não gosto do oficial. Sol mirando oficial, eu falei, não combina comigo. Sol... Mirando o sol combina. O Miranda eu gosto. Mas, o oficial me incomodava. E aí... Tá. Tinha uma outra menina no Instagram, uma senhora, na verdade, que usava o Sol Miranda. E aí eu cheguei a conversar com ela. Falei, olha, você nunca usa o Instagram. Mas ela só é muito engraçada, porque ela posta exatamente 2 vezes por ano, no Natal e no aniversário dela. E aí eu cheguei a conversar com ela mais vezes, assim. Falei, pô, mas você não usa o Instagram? Aí falou, menina, você é abusada, hein? Aí eu falei, mas poxa, de fato eu queria usar o Instagram, e veio o Sol de Fato. Ficou no de fato da conversa com a Sol Miranda, que usa que quase não usa o Instagram. Mas ficou bacana. Querida. Ficou bacana. Você falou em favela. Favela é um ambiente que a gente sabe que é predominantemente negro. Mas eu queria te perguntar 2 coisas que você acha que são típicas, assim, digamos, do asfalto, da sociedade branca. Você vivenciou em favela racismo e machismo? Então, a maioria de nós cresce sem entender muito intelectualmente ou conscientemente o que é o racismo. A gente acaba sofrendo os racismos de uma forma inconsciente. Então, obviamente, eu sofri muito racismo na favela. E aí sofri por ser favelada, mais do que estando na favela. Porque somos um grupo onde a gente se entende a partir dos afetos, né? Então, desde da maçã que eu não tenho em casa hoje, eu preciso para o meu filho levar para a escola, até a ideia de conversar com alguém sobre o que aquela favela representa, né? Então, a gente vai se entendendo a partir dos afetos, das nossas necessidades básicas, até o nosso movimento intelectual, de entendimento de sociedade, ali naquele espaço favelado. E sendo favelada, eu muitas das vezes não pude falar o território de onde eu vinha, a rua onde eu morava, porque eu poderia não ser aceita no trabalho. Então, o racismo que era ligado a uma condição socioeconômica, mas que é pautado, que é o racismo, né, como espaço central da discussão e da disputa, ele sempre se fez presente a partir de outros corpos, não necessariamente os corpos da favela. Mas isso não quer dizer que a gente não reproduza racismos, porque a gente reproduz. Uma sociedade onde ela é estruturada no racismo, onde ele é a base, inclusive, da construção das políticas públicas, num país onde o primeiro projeto de política pública é um projeto racista, não tem como a gente não reproduzir racismos. A gente vai reproduzi-los, porque a gente vive dentro dessa dialética. E é, inclusive, por isso que a gente luta contra isso que é estrutural. E o que é estrutural
está dado na forma como a gente se relaciona. A violência ela é física, mas ela é também subjetiva. A violência está no cabelo, na impossibilidade de assumir as nossas estéticas. O fato de vivermos numa comunidade onde eu, na minha época, né, cresci com o cabelo alisado, com chapinha, com a escova progressiva. Essa é uma das maiores violências racistas que a gente tem. A ideia de um salão de beleza, onde a gente entra nele para sair dele mais bonita, e esse mais bonita é totalmente distante da realidade da nossa estética real e original. O meu cabelo, que é black, alto, ele vai sair alisado, e esse alisar me coloca numa condição estética melhor do que a anterior. Isso é um processo racista. Isso acontece muito até hoje nas nossas periferias. Porque é algo que, inclusive, o capitalismo, o consumismo, a ideia de uma construção de sociedade pautada a partir de um ideal de corpos, né? A partir de uma ideia de branquitude, de idealista, faz com que a gente vá sofrendo essas violências. Então, e em relação ao machismo, assim, tem uma coisa na minha história que eu demorei muito para entender. Quando eu era muito jovem, tinha um senhor... Assim, vários outros, tá? Mas esse para mim é um dos mais foram significativos na minha vida. Tinha um senhor que ele me ofereceu bala para botar a mão na minha menina. E eu pinto, desde pequena eu pinto. Então toda vez que tinha a Copa do Mundo, por isso uma das maiores raivas que eu tenho é da impossibilidade de usar minha blusa do Brasil em jogos. Toda vez que a gente tinha Copa do Mundo, a gente pintava as ruas, né? Era uma coisa bem bairrista. As ruas eram pintadas, bandeirinhas, etc e tal. E eu, desde muito nova, pinto desde os 6 anos. Pintava a rua. E aí, nessa época, eu tinha meus 8, 9 anos, estava pintando a rua do lado. E esse senhor veio e me ofereceu bala para tocar nas minhas partes íntimas e tal. E aí, quando eu chego em casa e converso com meu pai diz... mas também a roupa que você está usando, esse shortinho, minha filha. Nossa! Esse shortinho, essa blusinha. E aí, eu... naquele processo, falando, não, tô errada, então tem que mudar a roupa. Eu vou falar com a minha mãe, peço à minha mãe, preciso de uma outra roupa porque eu preciso pintar. A minha mãe diz, essa roupa tá ótima, mas tá toda suja, daqui a pouco você vai sujar outra roupa, vai pintar tudo. Ele falou, não, mas é porque aconteceu isso. Aí a minha mãe vira uma fera, vai pra rua e para a favela. E faz aquele movimento que é de toda a raiva, de todo o movimento de injustiça, né? O dever de fazer justiça pelo seu filho, pela sua filha, vem na minha mãe, ela vira um leão, assim, faz o que é possível. Acho que, nesse sentido, essa que é também uma coisa de uma cultura, assim, de estupro, né? Uma cultura de violências contra corpos de meninas. Eu estava, inclusive, agora falando sobre isso, que mais de 30 mil meninas no ano passado foram vítimas de violência sexual. Acho que é uma das maiores violências que a gente vive na favela, assim, ou fora dela, porque é o tempo inteiro... é dito de uma outra forma que nós estamos erradas. O machismo faz a gente entender que a gente está errada, que não é sobre o outro, que a culpa é nossa. A responsabilidade por um ato machista, por um ato de violência, não é da outra pessoa que violenta, mas é nossa, por apenas sermos. Uma coisa que eu acho que tem que estar mudando um pouco, mas não muito, que eu pegava muito no pé dos meus, vamos dizer, parceiros da área do funk e tal, é que mesmo no funk, no rap, é impressionante como se reproduzia o machismo estrutural. Geralmente, o solista na frente, as mulheres sacudindo seus corpos, estavam lá como corpos, não estavam como artistas. As letras são péssimas. Acho até que nesse aspecto, eu acho que, na verdade, ela, talvez no Brasil seja considerada branca, mas acho um dos papéis mais importantes da Anitta, independentemente de postura eleitoral, não, essa questão da afirmação do corpo e da sexualidade, mas como uma coisa não de objeto, mas de vontade própria. Enfim, viajei aqui na maionese. Mas o funk é machista. Então, não acho que viajou não, porque assim, o funk, assim como qualquer outra linguagem artística, é reflexo da sociedade. O funk é também uma manifestação de determinadas pessoas que contam as suas histórias a partir da música. A partir da música, a partir do corpo, a partir da dança. Então é reflexo. Se a sociedade é machista, o funk também vai ter uma expressão machista. Se a sociedade tem as mulheres que lutam pelos seus direitos, e que lutam, inclusive, para que seus corpos sejam entendidos como objetos centrais da disputa, vão ter mulheres que vão fazer isso no funk também. O funk, o teatro, o audiovisual,
o circo, qualquer linguagem artística, ela tá ali como um reflexo da sociedade, né? Como a possibilidade de contar histórias sociais a partir da subjetividade. Então, o funk não foge disso. Nem o samba, nem a bossa nova, nem... E assim, uma coisa interessante que é, eu Não, sou eu irmã citei de o funk porque funkeira. o funk, acho que na maioria dos casos, os artistas, os homens são negros, né? Como se achasse que isso não levaria ao machismo. Machismo não tem cor, né? O machismo não tem cor. Ele pode ser evidenciado e alargado, sobretudo enquanto violência assim, política mesmo, a partir, óbvio, das questões raciais. Eu sou irmã de funkeira, né? Não sei se você sabe, mas a minha irmã era dançarina do Bola de Fogo. Você chegou... Sou eu, Bola de Fogo, e o calor tá de matar. Minha irmã era dançarina do Bola de Fogo. E a minha irmã era uma mulher que não teve uma educação como eu tive, formal, né? Uhum. Ela teve minha irmã paterna, a educação dela foi bem distinta da minha e o olhar dela para a sociedade é até hoje diferente do meu. Mas foi a partir da minha irmã, inclusive, que eu começo a pensar sobre a autonomia do corpo feminino. O fato de, naquela época, sobretudo, onde a mulher era super estigmatizada, onde fazer as próprias escolhas não era algo natural, ela se colocar assim à frente do seu tempo e falar, olha, eu vou usar minha calça colada, eu vou cantar esse funk, eu vou dançar esse funk, eu vou sair a hora que eu quiser e vou procurar as minhas formas de segurança, porque minha irmã procurava, ela só saía de grupo, ela foi encontrando as estratégias dela e foi meu primeiro movimento, assim, de entendimento de autonomia do corpo feminino. E eu demorei para entender isso, porque a única coisa que eu senti era andar do lado da Fernandinha é muito bom. Eu me sinto poderosa, eu me sinto altiva, ativa. Isso eu tinha meus 11 anos, né? E aí na adolescência, e aí chegando na juventude que eu fui entender, eu falei, cara, entendi agora. Tipo, o que eu sou hoje, assim, de mulher, vem muito a partir dela, da minha irmã, dela se colocar e falar, não me interessa o que vocês dizem, essa sou eu. E aí minha irmã, inclusive, vira MC, né? Depois que ela entende que ela não está sendo protagonista ali do movimento de funk que ela acreditava, ela vira MC. E aí ela começa Bacana. com o grupo dela e vai trazer, e traz isso nas músicas, mas tudo também a partir do olhar do sexo, assim, né? Da sexualidade, da liberdade dela de escolher os parceiros, da liberdade dela de falar, esse é o meu corpo, quero vesti-lo da forma que eu quiser, e não é a forma como eu me visto que vai permitir que você toque neste corpo, ou que você dite as regras de como esse jogo deve ser feito. Mas é isso, Não, processo. Né? para não parecer que eu estava, acho que você entendeu que eu não estava com um Não, eu discurso entendi. moralista. Eu acho sensacional a sexualidade, desde que você seja a protagonista e não como um objeto que, na maioria das vezes, o funk bota lá, chama até ficam uns cachorros lá no fundo fazendo. Eu acho que é por isso que eu citei a Anitta. Eu não ia perguntar isso para você, mas tem meus patrulheiros canábicos aí, que acho que não está na sua pauta, mas deputada federal tem que o público está perguntando qual é a sua posição sobre descriminalização ou legalização de droga. Eita, é um debate complexo. Bom, eu sou a favor da legalização da maconha. Sou a favor porque eu venho de favela e eu sei o quanto que o tráfico não legalizado continua matando jovens, sobretudo de periferia, que são a base desse movimento extremamente capitalista. É, inclusive, complexo discutir isso, porque nos espaços que eu geralmente gosto de estar atuando, porque eu acho que é sobre debate, né? Acho que é sobre construção de sociedade, falar para uma mãe ou para um pai que vê seus filhos, seus sobrinhos, seus amigos de filhos, vê, enfim, seus jovens crescendo no meio dessa briga que está colocada aí, tendo o tráfico como protagonista da história, a legalização não é algo compreensível. O projeto de educação foi colocado de uma maneira que faz, inclusive, com que esse projeto capitalista, em sua essência, seja entendido como um projeto. Meu filho tá aqui, tipo, quer passar, Elton? Quer passar? A mamãe tá numa Pode live. passar. Pode Quer? passar. Ele tá Quer? aqui me olhando assim, ó.
Quem é? Seu filho? Meu filho, vem cá. Parece ele aí, ué. Saiu, tá com vergonha. Mas enfim, eu Não, tá mas aqui. Mas enfim, não então é tem isso. Assim, acho problema, que, não. mas acho que é isso. Acho que é o projeto de construção de sociedade não faz essas pessoas entenderem que a legalização ela vai nos ajudar no combate à violência. Deu tchau? Tchau. Pronto. Tchau. Então é isso, assim, acho que hoje a gente está fazendo um debate muito bem colocado, assim, mas ele ainda não está chegando da forma como ele poderia chegar, sabe, Luiz? Acho que a gente precisa ainda enfrentar a dificuldade que é falar sobre a legalização das drogas, né? A gente precisa enfrentar esse debate de uma maneira um pouco mais honesta, porque o projeto de educação não é colocado da mesma forma como ele é colocado no asfalto do centro da Zona Sul. Ele não chega na Baixada, ele não chega na Zona Norte, ele não chega na Zona Oeste, ele chega de maneira muito resquícia. Ele não chega da forma como poderia chegar. E isso não é só sobre a legalização da maconha, é sobre um projeto de construção de sociedade. É sobre tudo que está legalizado e tudo que não está legalizado, que continua andando junto com as mãos do capitalismo. Falar sobre a ligação do aborto, por exemplo. Quais são as meninas e mulheres que estão morrendo com o aborto não legalizado? Uma prática que ela já existe. A gente não está querendo impulsionar o tráfico da maconha, impulsionar o aborto. A gente está querendo dizer, olha, é por conta da não legalização disso aqui que mortes e mortes estão acontecendo diariamente, sobretudo com pessoas de periferia, sobretudo com pessoas negras. Essas são as vítimas de um projeto que ele já está legitimado pela sociedade, porque a sociedade já legitimou o aborto, a sociedade já legitimou o tráfico. Ele precisa ser legalizado. Não, você acabou juntando dois assuntos que eu acho com uma pertinência enorme. O usuário branco da Zona Sul é o usuário branco da Zona Sul, negro, preto, da periferia e da favela, vai preso como traficante, assim como a jovem do asfalto. Eu tenho 67 anos, acompanho gerações de jovens, vamos chamar da burguesia, que tem uma necessidade de ter uma clínica da melhor qualidade, em Botafogo, direitinho, faz, enquanto que a favelada da periferia tem que submeter, que se não morre, pode ficar com problema físico pro resto da vida. A questão não é moral, é social. É social. Isso aqui é por aí que pega. Enfim, acabei me metendo aí, dando opinião. Não, mas é porque isso é importante, porque assim, essa questão social, ela também continua sendo uma questão ligada ao capitalismo. Pessoas ganham muito a grana com a não legalização da maconha, com a não legalização do aborto. Há um grupo que se utiliza disso, que se utiliza de vidas que são perdidas com a não legalização. E é isso, a gente continua tendo as possibilidades garantidas para pessoas que têm condições socioeconômicas de pagar para que essa droga chegue, para pagar o seu aborto, enfim. A gente continua vivendo um projeto de capitalismo. Só que nessa sociedade em que a gente vive, esse capitalismo ele está muito ligado a um projeto de perda de vidas pretas, perda de vidas periféricas. É um capitalismo que é racial também, né? Assim. Sol, eu vou entrar, eu já falei tinha patrulha aí dos ativistas canábicos, patrulha de branco ateu e que não é candidato. E com o habeas corpus de eu cobrar isso, você conhece o Ivani Santos, o babalô de chá? Babalô. Que eu falo, enfim, eu adoro ele, conheço há um tempão, enfim. Você virou agora moda falar, sou do axé. Por que não falam Umbanda, Candomblé, Macumba? O axé não é falar que é do axé, é uma pasteurização para sair fora desse terrível preconceito que também tem em relação às religiões de matriz afrodescendentes? Bom, eu sou uma biã de terreiro, significa que eu estou em um processo de iniciação. Sou uma biã de casa, tenho 6 anos de casa do Ilhaxé Mejuaru, que hoje é liderado por Babá Dailton de Ogum, filho de Mãe Beata de Iemanjá. Então, antes de tudo, vou pedir licença para falar sobre isso. Mas a partir desse meu lugar, que não é de uma liderança religiosa, mas de uma pessoa que vive a experiência de terreiro e que é influenciada por isso. Minha família biológica tinha a casa de Umbanda, que eu só descobri depois que entrei, inclusive, para o terreiro de Mãe Beata.
O axé é a nossa construção sagrada, né? Mas você entendeu a minha Eu provocação? entendi. Não, entendi. Eu vou trazer só Tá. esse, Não, eu sei esse... que sou de axé, mas em vez de falar sou macumbeira, sou da Umbanda, sou de axé, fica uma. Axé é uma coisa, pode ser, mas muito genérica. Tem gente que nem segue matriz, religião de matriz afrodescendente, axé, axé. Eu entendo, é porque assim, tem Eu uma fiz coisa uma que é... provocação, uma provocação. Não, eu achei interessante, porque eu tô pensando, te respondendo pensando. Não tô com a resposta pronta, não, por isso que eu tô pedindo licença mesmo. Tá bom. Porque eu achei a nossa constituição sagrada, assim. É o que... Eu acho que tem uma coisa que, quando eu digo que sou de axé, eu uno, inclusive, candomblecistas e umbandistas. Eu, enquanto uma mulher de axé, uma outra pessoa de uma religião de matriz negra vai entender que eu sou também. Quando eu digo que eu sou macumbeira, e eu gosto de dizer sempre que eu sou macumbeira, minha primeira palavra é sou macumbeira, porque não é pejorativo para mim, eu quero, assim como outros movimentos sociais, quero dizer, olha, é positivo ser macumbeiro, entenda a potência disso. Já estou também, inclusive, dignificando e dizendo o lugar de onde eu venho, enquanto religiosidade, enquanto espiritualidade, conexão e política de mundo, né? Porque terreiro, para mim, é construção política. Mas quando eu digo sou candomblessista, quando eu sou umbandista, eu digo quais são as minhas linhas, né? Religiosas. E aí, sendo candomblessista, eu sou de quê? Eu sou de Nagô, eu sou, enfim, as vertentes que tem dentro do candomblé. Mas quando eu digo que sou axé, eu acho que sim pode haver uma pasteurização. Óbvio que pode haver. A gente vive uma sociedade complexa. Mas acho também que, para mim, por exemplo, hoje, dizer que sou de axé é um movimento de muito orgulho, de falar, olha, eu sou de axé. É uma escolha afetiva, que é... O axé é o que me constitui. É onde, tudo que eu falo é axé. Tudo que você fala é axé. O que entra pelos ouvidos pode ser axé ou não. A gente pode transformar em axé ou não também. O axé é a conexão com os ancestrais, é a conexão com os nossos deuses aqui, meus irmãos, estão tudo entrando aqui agora. Bem na Não, o hora que do eu estava axé. provocando é o seguinte: se você falar que é do axé, que é de axé, é capaz de um. Acho que você não vai conseguir muito voto ali, não, mas num evangélico, uma evangélica fundamentalista. Ela é da axé, tudo bem, mas se você falar que é macumbeira, que é umbandista, não vai ter voto de evangélica. Aliás, por que você acha que existe essa má vontade tão grande? Porque até você vê que nesse movimento contra a intolerância religiosa, tá lá, tem judeu, tem católico, mas por que esse segmento evangélico? Você consegue entender por que existe essa ojeriza tamanha? A nós? Dos evangélicos. Sim, é porque a gente vive um racismo religioso, né? A gente vive uma estrutura de sociedade que ela é racista. Tudo que vem de um grupo negro passa por um processo de endemonização. O samba passou por isso, o funk passou por isso, a religião ela passa por ser cultura. Então, a Algeriza está um povo. Quando as religiões de matrizes negras elas são colocadas no lugar, nos lugares em que elas são colocadas, foram colocadas, são colocadas até hoje, é literalmente para que um povo seja destruído. Falar sobre religião de matriz negra é falar sobre memória e identidade. Quando você vem para quando você entende que no processo histórico de mudança de um povo, de escravização, né, de obrigatoriedade de um povo, de mudança para um outro país, e que um dos primeiros movimentos é fazer com que a pessoa gira em torno de uma árvore para que ela esqueça a sua memória, você está vendo quanto que a memória é importante, porque a memória, inclusive, faz com que a gente reivindique, a memória faz com que a gente denuncie, a memória é a nossa construção. E a religião de matriz negra, ela é memória, ela é cultura. Não está afastado. Quem é religioso, você não é uma hora eu sou macumbeiro, outra hora eu sou atriz, outra hora eu sou a candidata, tá tudo junto. Então a ideia é de destruir um povo. A Algeriza está a um povo. A Algeriza está a uma construção de sociedade que é política, o terreiro, o espaço de construção religiosa, o espaço de resistência, o espaço onde se construi estratégia. É um espaço onde você constitui a sua forma de se relacionar com o outro. É o respeito aos mais velhos e aos mais novos. É o respeito à casa. Você limpar um terreiro para receber. O dia que você for lá, não sei se já foi, mas o dia que você for, você será muito bem recebido. Limpar a casa para te receber é um dos movimentos mais ricos que tem. Porque olha, eu estou a serviço do outro. Candomblé, Umbanda, se colocam a serviço do outro. Fazer comida, a gente fica um dia inteiro, Luiz, varrendo casa, limpando a casa, limpando cadeira, fazendo comida, depois vai para a cozinha, mata bicho.
para receber, para dar o nosso melhor para outra pessoa. O melhor que a gente tem é o quê? É o cuidado com o seu espaço, a sua casa, o lugar onde você dorme, onde você deita, onde você se alimenta. Você se alimenta com comida, né? Você se alimenta o seu espírito também, se alimenta seu ori, seu coração. Eu acho que é isso, a Algeriza tá um povo. Não, perfeita a sua avaliação. A gente passar para outro, mas eu sempre gosto de registrar que eu acho a questão do racismo é especialmente chocante no Brasil. Claro que é no mundo todo, mas dessas características, vamos falar, esquizofrênicas do Brasil, é a segunda maior população negra do mundo. Só perde para a Nigéria. E você tem um racismo estrutural. Tem nos Estados Unidos, mas não tem essa... Enfim, vamos em frente, elegendo pessoas como você, eu não posso declarar voto, que a gente vai acabar mudando essa situação. Já temos avançado alguma coisa. Aí eu emendo logo para... Porque eu acho bacana que eu estou te entrevistando, por que você fez a opção pelo caminho da política? Não fiz opção. Não, nunca me vi dentro desse espaço. Eu saí de casa com 17 anos para ser atriz, para ser artista. Eu tenho 32 hoje. Eu me entendi militante a partir do momento em que um edital de cultura não foi pago, um edital voltado para produtores e artistas negros da Funarte. Eu me vi militante porque eu precisava pagar um grupo de artistas. E a Funarte não pagava. Então, tive que ir para Salvador, brigar com o representante do extinto Ministério da Cultura. Vi um monte de jornalista me entrevistando. Eu em TV, falando, quero apenas que pague o dinheiro. E ali, nós éramos 45 projetos do Brasil inteiro que não estavam sendo pagos. Alguém faz um grupo no WhatsApp, me colocam naquele grupo, Funarte era no Rio de Janeiro, e aí eu viro a representante de 45 projetos. Sem entender, eu só queria pagar as pessoas. As pessoas tinham que colocar comida na mesa. Então, eu virei militante sem entender muito que eu estava virando militante. Foi a necessidade que me fez. A partir do momento que eu entendo que a minha dramaturgia, que o teatro que eu faço, que o cinema que eu estou ajudando a produzir, o cinema que eu estou me entrando ali nos bastidores, é um cinema que está falando sobre a minha vida, eu vou entendendo que é um ativismo. E aí, quando eu me vejo junto com um grupo falando, precisamos produzir nossos espetáculos, vamos montar uma produtora, porque queremos contar as nossas histórias, eu vou entendendo que até a produtora que eu abro é uma produtora ativista. Só que foi a necessidade. E aí, em 2020, 2018, quando infelizmente tem um brutal assassinato da Marielle Franco, surge um convite do pessoal para eu vir para me candidatar e para entrar no partido. Eu decido não me candidatar e ajudar na candidatura da Thaís Ferreira e do Jean Willis. Thaís a estadual e Jean a federal. Jean já era um amigo de longa data. E aí, em 2020, aí eu de fato venho como candidata, mas assim, um adendo rápido. Antes ali de 2018, das candidaturas, eu fazia já um processo de mediação entre poder público e sociedade civil. Então, eu fazia um projeto que era de articulação entre os nossos desejos e angústias enquanto trabalhadores da cultura e mediação com o poder público. Chamava os parlamentares, cobrava, não. E aí, em 2020, eu estou coordenando uma candidatura de um vereador, do Jorge, num outro partido, quando a gente entende que há um projeto de boicote ao processo de construção dele. E aí o grupo que está me ajudando a construir, junto ali à candidatura do Jorge, diz, olha, não tem como você não vir, senão a gente vai perder todo o nosso processo de construção. Você é a única afiliada, vai ter que vir. E eu digo não. E eles dizem sim. Eu digo não, e eles dizem sim. E aí eu falo, ok, por livre e espontânea pressão, eu me candidato no último dia que poderia se colocar como candidata. E aí eu venho. E aí para mim foi importante porque uma coisa que meu pai fala, né, meu pai de santo, ele diz que não tem como a gente fugir das nossas missões. E ele uma vez perguntou, você conseguiria fazer arte sem fazer política ou fazer política sem fazer arte? Eu disse não. E eu estou entendendo ainda esse caminho. Não é uma decisão tranquila para mim. Assim, vou ser... Não, eu de fato falo para você com toda a segurança, com toda a dignidade que eu tenho, que eu queria só ser artista. Só que é como artista que eu tenho que enfrentar o transporte público. É como artista que eu tenho que me virar nos 30 para deixar meu filho com alguém para conseguir trabalhar. É como artista que eu sofro as violências na rua porque eu faço eu trabalho
num espaço onde eu saio do teatro, do cinema, do sei lá o quê, às 11 da noite. Onde eu tenho que atravessar uma Avenida Brasil meia-noite, 2 da manhã. É no meu trabalho como artista que eu entendo que eu sou uma cidadã e que eu não tenho direitos garantidos. E o meu filho, ele é músico. Preto, retinto, tem 9 anos. Tem a sua educação também dividida entre a favela e o asfalto. E é por conta desse menino que eu entrei para a política. Porque eu não quero que o meu filho sofra as mesmas coisas que eu. Eu quero que meu filho consiga, enquanto um trabalhador da cultura, músico, artista, que ele consiga voltar para sua casa em segurança. Que ele consiga apresentar a sua música lá, na favela onde ele nasceu. Que ele consiga trabalhar num espaço perto de casa. Porque se a gente tem que se deslocar para o asfalto do centro da Zona Sul, porque não é centro da Zona Sul, porque centro da Zona Sul é rodeado de favelas, mas para o asfalto do centro da Zona Sul é porque a gente não tem investimento de cultura como poderia ter na Zona Norte. E aí se expande na Baixada, na Zona Oeste. Porque se tivesse, eu adoraria que tivesse um teatro onde eu pudesse me apresentar todo final de semana, Luiz, ali perto da minha casa. Deixar meu filho com segurança com a minha mãe, na escola perto, e não ter que pegar um ônibus e ficar 40 minutos para levar a criança para a escola, 40 minutos para deixar na minha mãe, 40 para ir para o trabalho, 40 para sair. 40 e 40, de 40 em 40, ó, 40, 44, gente, meu número aqui. Tá vendo? A arte me ajuda, inclusive, a arrumar essas saídas para a vida, assim, que são na leveza, mas que são muito duras, né? E eu tô na política, acho que por conta disso. Não tenho muito. Não é. Sol, eu recebi uma dica aqui da Carola Silva, Fórum de Performance Negro. O que é isso? A Carola, a galera tá aqui, ó. A Carola Não, foi. eu não costumo ficar muito ligado em. Não porque não me interessa. É que eu fico meio doido olhando o comentário e fazendo entrevista. Já sou doido. Mas essa aí eu achei interessante. Eu peguei esse fórum de performance negro. Pergunta para ela, estou perguntando. A Carola, ela foi uma pessoa muito importante, inclusive, nesse projeto do fórum. Que bom que você tá aqui, Carola. Beijo. O Fórum de Performances, Fórum Nacional de Performances Negras, foi criado pelo Wilton Cobra, que foi diretor, que foi presidente da Fundação Palmares, junto com o Bando de Teatro Olodum. E aí esse fórum era um espaço de discussão entre artistas e fazedores negros do Brasil inteiro com o poder público. E aí, a partir dali, eram criadas políticas públicas específicas para a cultura preta. E aí, específica também para os trabalhadores pretos da cultura. E aí, abrange diversas linguagens artísticas. O Fórum Nacional tinha uma demanda, que era fazer os fóruns estaduais. E aí, em 2018, a gente traz para o Rio o Fórum Estadual, que eu dirijo junto com a Luísa Lourosa, filha do Sérgio Lourosa, uma grande amiga, também que milita através das suas artes. A gente dirige o primeiro Fórum de Performances Negras do estado do Rio de Janeiro. E nesse fórum, inclusive, foi o meu boom, assim, foi o meu boom de entendimento da nossa força enquanto grupo organizado, né? Eu já participava ali do Reage Artista, que tem um outro movimento em relação a políticas públicas para a cultura, mas para o setor cultural de maneira mais ampla, né? E abrangendo as questões raciais, inclusive, ampliando as questões raciais. E o fórum vem especificamente para pessoas pretas. Então, o fórum, ele traz artistas e fazedores do Brasil inteiro, inclusive de fora do Rio de Janeiro, né? Para debater política pública. E aí é nesse fórum que a gente começa a fazer um projeto de mediação com o Ministério Público do Trabalho. E aí, não sei se você lembra, com certeza você lembra, óbvio. Ali na época, por ali, 2018, eu acho, 2017, 2018, não lembro. Tem o debate do Segundo Sol, da novela Segundo Sol. E aí, nesse debate que vai para as redes sociais, as pessoas começam a reivindicar mais artistas negros, sobretudo naquela novela, enfim, no epicentro da negritude do Brasil. E a gente faz uma mediação com o poder público, com o Ministério do Trabalho, e a gente cria um grupo de trabalho via Ministério do Trabalho para a inserção de pessoas negras e lideranças negras nas emissoras do Brasil. E aí a gente começa a fazer uma discussão com as maiores emissoras do país para a inserção de artistas negros, e aí começa a vir o processo de cotas, né, nas emissoras de uma maneira mais efetiva a partir dessa articulação
do Fórum com o Ministério do Trabalho, que é um projeto que, inclusive, eu tenho muito... sou muito grata por ter participado, porque eu não sou uma atriz de TV, né, Luiz? Então, eu me vi em um momento ali lutando pelos artistas de televisão, sem ter vivido a experiência de ser, mas falando com as amigas e amigos, ó, como que é, quais são os problemas, o que acontece, nananana. Porque, inclusive, isso para mim foi uma coisa muito interessante, né? No dia que a gente fez o debate, eram mais de 100 pessoas, os diretores, os representantes das emissoras, tinha um ator no palco e eu, atriz, sentada na mesa. E eu saí dali e falei, cara, não acredito, não tinha um artista, divulguei pra caramba, tananana. Falei com o Cobrinha sobre isso. A Cobra falou, olha, a gente, quanto militante, vai ter que entender uma coisa. Nem sempre você vai estar com multidão levantando placa e lutando. Porque a gente, inclusive, se organiza muito a partir de mobilizações eventuais, pontuais. O trabalho do ativista, do militante contínuo, é inclusive pegar a placa e ir para a rua sozinho e gritar, lutar por direitos, porque o grupo pelo qual você está lutando, talvez naquele momento já esteja cansado demais. E se você estiver cansada demais, está tudo bem, vai para sua casa. Mas entenda que esse é o trabalho incansável da militância, que é de estar nas ruas, de continuar lutando por direitos, de continuar em processo, mesmo que as outras pessoas estejam em casa e você esteja com a placa sozinha. Você quer isso para sua vida? Porque se isso te deixar insatisfeita ou triste ao ponto de te magoar e de querer fechar as caras para as pessoas que são as pessoas com as quais você dá a mão, mesmo não fisicamente, então sai disso. Eu falei, putz, não, tá tudo bem. E aí, enfim, foi uma das coisas que eu mais me orgulho, assim, de ter construído junto e coletivamente, de ter sido, assim, importante para mim. Então, o fórum, ele tem esse lugar, que é de entender um projeto que é construído coletivamente, da gente entender que brigar e lutar, de fato, constrói políticas públicas, se relacionar com o Ministério do Trabalho e falar, cara, a gente conseguiu uma implementação de uma cota efetiva, que a galera vai ter o seu salário ali, que vão ter mais pretos lá dentro, nanã. Isso foi muito importante, foi muito bonito de ver. Isso, para mim, é importante porque quando a gente vai falar de movimento negro, às vezes o movimento negro não está aqui do teu lado. Você não está vendo o movimento negro. Mas ele é um movimento tão grande que ele acontece sem você perceber. Tive meu primeiro projeto contemplado em edital público por conta desse fórum. E eu só entendi depois, porque eu só fui para o fórum para cobrar em 2015 essa verba que a Funarte não tinha dito. E aí entendi que o projeto que eu tinha sido contemplada foi construído em 2005 e que eu fui contemplada em 2015. Que 10 anos se passaram e eu sou fruto de política pública. Sou fruto de pessoas que lutaram, reivindicaram, quiseram muito que artistas como eu pudessem ter a sua grana salvaguardada para fazer um projeto de teatro. Caramba, olha isso, né? Por isso que a gente está aqui. Eu não vou ver, talvez eu não veja no ano que vem, nem daqui a 4 anos o resultado, mas o meu filho vai ver com certeza, meus netos vão ver com certeza. E esse é o motivo real da militância do movimento. O movimento é um movimento, são vários movimentos no movimento negro, e que vão fazendo a coisa acontecer. E que é isso, a gente tem que ter paciência, calma, muita terapia para conseguir continuar na luta. Sol, falou em coletivo, está virando uma live coletiva que as pessoas ficam mandando pergunta para mim e eu fico curioso. Ela falar sobre a MP 1135. Ai, meu Deus, a medida provisória... É uma casca de banana ou é para você falar mesmo? Não. A MP 1135, o que acontece? A gente está nesse debate da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo. Bom, o atual governante do país decidiu fazer uma medida provisória que adia os recursos da Lei Aldir Blanc II e da Lei Paulo Gustavo. Então, a MP é uma rasteira nos trabalhadores da cultura, porque, inclusive, os repasses deveriam começar esse ano e no próximo, né? Aldir Blanc II, desculpa, Paulo Gustavo e Aldir Blanc II, e ele adia o repasse. Junto. Então, assim, inclusive, numa política que ela é criada num momento de pós-pandemia, né? Num processo para que a gente tenha alguma reparação dos danos que foram causados pela pandemia, não tem como ela ficar sendo adiada. Essa está em tramitação, a MP, e é importante que, inclusive, a gente fique de olho, porque a ideia de adiar a votação, de adiar, enfim, a resposta da presidência, se vai barrar ou não a MP, é também um movimento estratégico, porque em período de eleição a gente fica ligado em qualquer coisa,
e, sobretudo, nos candidatos. Então, os debates dos movimentos que estão acontecendo ali no Congresso, eles vão sendo sucateados, né? Vão sendo invisibilizados, e as políticas estão sendo feitas sem a gente perceber. Inclusive, queria, junto aqui a essa questão da MP, atentar para o fato de que o Bolsonaro enviou o projeto de orçamento de 2023, e nesse projeto ele extingue o Condecine, que é a nossa taxa voltada para o mercado audiovisual brasileiro. Esse projeto de orçamento vai ser votado logo depois das eleições, então é muito importante que a gente fique atento, porque logo depois das eleições, quando o povo tiver meio que descansado, acabou esse momento, porque vai ser muito violento, né? Já está sendo muito violento, pode ser também um movimento dele ali bem estratégico para, enfim, para continuar essa retirada de direitos que a gente tem enquanto trabalhadores da cultura. Eu acho assim, independentemente da carga ideológica, tem uma questão, eu não vou manifestar, que é estúpida, porque o audiovisual é a ponta de lança, vamos dizer assim, da economia criativa, que emprega, não são os artistas que estão lá, você emprega cozinheiro, motorista, marceneiro, é uma indústria, é uma baita de uma indústria, tem um peso enorme, que você tem que dizer, é uma bobagem em relação ao desenvolvimento econômico e social do país, e mexe com uma coisa fundamental, que é com a nossa identidade. Aí não é questão econômica, é identidade cultural brasileira, uma coisa muito estranha isso. E mesmo estando liberado, existe uma política que nem, infelizmente, nem é só desse governo. Não sei se você sabe que o Condecine ele chega a arrecadar 800, 900 milhões de reais por ano. E os governos, especialmente esses, aí a porta está fechada, não libera. Então, assim, as telefônicas já entraram, quem paga essa taxa são as companhias telefônicas, né, imposto popular. No mundo todo, em Portugal, também as telefônicas pagam. Se isso fosse tudo investido em filme, você imagina a pujança que você teria, como acontece hoje com o cinema coreano, com o cinema, não subsidiar a cultura, não é a questão do artista de esquerda, que ele não gosta e tal. É um boicote ao desenvolvimento econômico, enfim, eu não sou candidato, ao crescimento econômico e social do país, é uma coisa... Enfim, vamos em frente. Plataforma, eu vejo se você coloca... Eu vou ter que passar por isso. Você coloca 4, digamos, vertentes. Fala diversidade religiosa, LGBTQIA+, blá, educação, maternidade, primeira infância, negritude e racismo. Quando você define isso como, digamos, prioridades, você tem ideia de projetos de lei específicos para cada causa ou sustentar avanços? O que você imagina em relação, vamos lá, diversidade religiosa? Tá. Você entendeu minha pergunta? Você está indo para o legislativo. Uma coisa é você defender uma causa. A outra é se você está pensando em projetos de lei voltados para a diversidade, LGBTQIA, gênero, educação, maternidade e negritude. Tá. Para todos eles são causas, são lutas que a gente quer construir coletivamente, né? Entendendo que tem que ter participação social, mas obviamente a gente já começou a desenhar alguns projetos de leis. Então, a gente, por exemplo, vou até, se você me permite, vou pegar algumas colinhas, mas vou falar das que estão na minha cabeça e depois eu posso ler de demais. Tudo em bem. relação... Oi? Tudo bem? Não, tudo bem. Tá, em relação à comunidade LGBTQIA+, a gente vive hoje um projeto de saúde no sistema público, sobretudo, que é extremamente violento. Então, a ideia é a gente fazer um processo de formação tanto para as pessoas que trabalham no sistema de saúde, né, de receber as pessoas que estão chegando LGBTQIA+, sobretudo mulheres e homens trans, né, que enfim, sofrem as maiores violências em relação na comunidade LGBT, tanto também quanto um processo de formação nossa enquanto comunidade, porque a gente não se sente muitas das vezes confortável de frequentar determinados espaços públicos de saúde porque não há um projeto de formação daqueles agentes para nos receber. Então, o projeto de educação da saúde LGBT é um projeto prioritário para nós enquanto projeto de construção de lei. Em relação a povos de terreiro, povos de axé, a gente tem a ideia também de fazer um canal que seja um canal mais direto de denúncias
porque a gente vive hoje um processo de violência tão extremo em que terreiros estão sendo, inclusive, destruídos, pessoas estão sendo colocadas para fora dos seus espaços de religião, que são também espaços de manutenção social, né? Os terreiros também são espaços de um preenchimento do vazio assim, do Estado. Em relação à maternidade, e crianças. A gente teve na pandemia mais de 130 mil órfãos da Covid. Então, um dos projetos principais da nossa construção é fazer, de fato, um cadastro de orfandade do Brasil. Assim, a gente não tem uma política efetiva para órfãos no Brasil e a gente nem sabe onde essas crianças e adolescentes estão. Oi? Não, bem pensado. Não tinha cogitado dessa vez. A gente nem sabe onde eles estão. Assim, a Covid ela deixou esse número que é um número assustador. E se a gente já não sabia antes, depois da Covid, então acho que se torna um projeto ainda mais sério assim, e importante para a gente. Então, fazer o cadastro e uma política de assistência social, né? Porque muitas dessas crianças elas não conseguem lidar com as perdas e não tem nenhum projeto de acolhimento. Então, é fortalecer junto, de novo, é um projeto de saúde, sobretudo saúde psicológica, essas crianças órfãos. E ajudar na aceleração da legalização, né? Porque a gente sabe também que o processo da burocracia ele é tão grande que muitas das vezes fica no meio do caminho. Diversas famílias já relataram, inclusive. Oi? Eu ia te provocar com a minha experiência. Provocar não, me metendo aí no seu caminho, que você não tem ideia ou tem ideia. Não é caso pessoal, não. Na época tá próximo da vara da infância e da adolescência, da dificuldade que é. Primeiro, ser adotado. Essa é uma dificuldade enorme. A outra é de adotar. Especialmente no Rio de Janeiro, tem uma peculiaridade com o Rio de Janeiro, que todo mundo quer se casar, acho que vão adotar filhos em outros estados. Que no Rio de Janeiro é uma dificuldade enorme. E eu já ouvi, não vou nem citar o nome dele, que ele é muito polêmico, assim, 99% dos casos é preferível que tenha uma família do que ficar num orfanato. É um negócio extremo. É claro que tem que avaliar psicologicamente e tal, mas e aí vai acontecendo que a criança vai ficando mais velha, mais velha ela fica. É uma dificuldade. Eu não sei se tem um caminho legislativo para facilitar e até estimular a adoção. Deveria ter uma coisa de subsídio fiscal para quem adota. Enfim, não sei. Mas você pegou num ponto que eu não, ainda mais com a pandemia, eu não tinha me dado conta que essa tragédia envolve não só mortos, mas você falou dezenas de milhares de órfãos, né? Mais de 130 mil, assim. Mas é isso, assim, esse é um dado que a gente tem estatístico, mas que eu nem tenho certeza se são de fato 130 mil, porque o déficit é tão grande no nosso processo, né, assim, de Estado, de construção de estatística, de dados, que, para mim, o número deve ser maior que esse ainda. Esse é um dado, mas que, enfim. Então, assim, o programa de combate à orfandade, não assim, mas um programa de aceleração dessas crianças e adolescentes é um programa prioritário nosso, inclusive, que é esse, de acelerar a legalização, né? De acelerar o processo de adoção, porque muitas famílias relataram que elas, inclusive, abandonaram o processo, deixaram de adotar ou foram por outros meios, porque a burocracia é tão grande que parece que o Estado está dizendo assim, não adote. Mantenha essas crianças aí. Quando eu trabalhava na Globo, saía há 9 anos, 10 anos, sei lá, e eu frequentava muito o Cantagalo por causa do espaço Criança Esperança, acontecia um fenômeno que a gente ia com a vara da infância e da adolescência e as mães, é muito mais comum população pobre pegar filho para adotar, outra criança para adotar, do que no asfalto, que morreu a mãe, morreu o pai, eles morriam de medo que a vara da criança levasse ele. Eles não, é para exatamente isso, legalizar. Aí era uma coisa linda, fila de mãe com filho para... Imagina, a pessoa está disposta a criar, e pessoa sem grandes recursos, né? Você imagina, é o amor que está motivando. Mas se você cai num sistema assim, não, qual é a renda, qual não sei o quê, então não vai adotar, vai botar no orfanato, enfim. Adorei esse viés aí da... Não posso dar mais um comentário, mas esse você tocou num ponto que eu não tinha
Pensado, muito bacana. Sol, nós estamos chegando agora no. Não é só despedida ainda não. É o momento eleitoral, live do Erlange. Por que votar em você? Caramba. Bom, por que votar em mim? Luiz, eu acho que a gente vive um projeto de construção de sociedade, de democracia, que não prioriza mulheres negras, não prioriza a favela na disputa do orçamento, não prioriza a cultura. Eu sou uma mulher que venho de uma favela, que sou uma trabalhadora da cultura, sou mãe, sou macumbeira. E eu entendo que a partir das minhas vivências e das violências que eu sofri, eu tenho condições para construir um projeto de sociedade onde a gente não parta a partir das violências, mas a partir das potências. Eu não sou só o sozinha, né? Eu sou resultado de uma construção coletiva. Eu vocalizo debates e vocalizo construções que foram feitas muito antes de mim, inclusive. Eu hoje estou colocando o meu corpo, que hoje é uma legenda 444, à disposição de um projeto de construção cidadã. Eu hoje me coloco nessa disposição porque eu quero que as nossas crianças, que são os nossos futuros, tenham uma vida muito melhor do que as nossas. E eu e você sabemos que numa sociedade desigual, onde a violência impera o tempo inteiro, nós não temos uma sociedade nem justa, nem segura para todo mundo. E ter uma sociedade segura para pessoas LGBTs, para pessoas negras, para pessoas de qualquer religião que seja, para pessoas de periferia, significa garantir que todos nós, enquanto cidadãs e cidadãos, tenhamos uma vida digna e respeitosa. Se uma mulher morre do seu lado, você é atingido por isso, Luiz. Se uma pessoa trans morre do meu lado, eu sou atingida por isso. Quando a gente vive numa sociedade onde a democracia ela não existe, porque de fato a democracia no Brasil ela não existe, a gente não consegue andar seguro, a gente não consegue dormir com a nossa cabeça em paz e a gente não consegue, de fato, vivenciar todas as potências que um país como o nosso tem. A gente precisa garantir que estejamos lá enquanto diversidade. O Congresso ele é extremamente machista, o Congresso ele é extremamente racista, somos um número ainda muito pequeno de mulheres, de pessoas negras, de pessoas LGBTs que estão pautando as políticas públicas do nosso país. Quando não estamos lá representados, e aí quando não estamos lá enquanto corpos, esses corpos que eu citei agora, quando não estamos lá no Congresso, não somos nós apenas que não estamos sendo representados. No país onde a maioria da população é negra, no país onde há tantas pessoas LGBTs que morrem diariamente, num país onde as mulheres chefiam a maior quantidade de lares, quando esses grupos identitários, mas que vocalizam construções sociais e políticas, não estão no Congresso representando a sociedade, não são esses grupos que não estão sendo representados. É o Brasil que está subrepresentado. Então, hoje, o que eu estou buscando é, a partir dessa candidatura, de tantas outras que são próximas e que dialogam com uma construção de sociedade democrática, é ter diversidade, ter um parlamento onde a gente possa falar sobre Brasil, que é um país diverso, plural, potente pra caramba, que precisa de uma política eficiente, permanente, enfim. Por isso. Sol, te agradeço muito. Repete aí o seu número aí. Meu número é 4044. Estou no PSB, candidato a deputada federal, Sol Miranda. Minhas redes, Sol de Fato, em tudo: Twitter, Instagram, TikTok, YouTube, etc. E... Tá fazendo vaquinha ou não? Tô fazendo vaquinha. Inclusive, gente, por favor, quem puder, se estiver nas condições. Muito obrigada, Luiz. A equipe, se estiver assistindo agora, vai estar muito feliz. Vão te mandar, inclusive, agradecimentos no inbox. Por favor, quem puder, se tiver, o quanto puder, qualquer valor pra gente agora é super importante. A gente tá com uma campanha linda ao redor do estado do Rio de Janeiro inteiro. Mas a gente precisa produzir mais materiais, a gente banca, né? Enfim, tem que bancar as pessoas para irem trabalhar, porque não é só por ideal. As pessoas estão ali também como uma possibilidade de garantir algum sustento. Então, tem muita gente trabalhando, a gente precisa pagar transporte, alimentação, panfleto, santinho, impulsionamento de rede social, enfim.
Tá aqui, ó, minha colinha. Isso tem que ter santinho e orixá também, né? Só santinho. Gente, eu amei isso! Eu amei, eu acho que a gente tem que mudar, inclusive, parar de falar santinho. Porque a igreja tinha aqueles santinhos, né? Que distribuía, né? Não, então, mas eu gostei. Acho que a gente tem que mudar, inclusive, porque é isso, né? A gente usa a partir dessa. Mas você deu uma ideia ótima. Agora eu vou pensar nisso. Olha. Sol, te agradeço. Deixa eu te falar uma coisa rapidinho, que me deram aqui uma Claro. colinha, que é da vaquinha, que é votolegal.com.br/vai dar sol. Pronto. Bom, entra lá para lá. A gente não se conhecia. Você já se perguntou por que a gente está fazendo essa live, essa entrevista? Não se conhecia. É que eu comecei a te ver no Instagram, né? Você vê como é que mídia social as pessoas falam mal, mas tem um lado muito positivo, né? De conexão do bem também, não é só do mal. E eu achei muito bacana o seu discurso. Eu, como jornalista, não posso decorar a voz. Estou entrevistando vários deputados, mas assim, torço muito pela sua eleição, independentemente de quem eu venha a votar. Te agradeço a participação e essa live vai ficar gravada. Eu te mando depois o link, caso você queira usar para alguma coisa. Você quer alguma outra despedida, além do pedido de voto? Quero te agradecer muito, sou uma admiradora do seu trabalho. Eu fiquei muito feliz quando veio o convite. Fiquei muito nervosa também, porque é um espaço que, para a gente, assim, Luiz, é um espaço muito novo também. Então, embora tenha vindo candidato em 2020, foi um outro momento muito atípico, não sabia muito o que estava fazendo, me lancei 1 mês e meio antes das eleições e tem sido um espaço de construção para mim. Então, muito obrigada por você apoiar e também por estar acreditando, porque isso vai me dando força também, entender que tem uma equipe enorme atrás desse projeto e que está fortalecendo essa construção, que eu não estou sozinha, que é um bonde vai dar sol. E então, muito obrigada de verdade pelo convite. Muito obrigada a todo mundo que assistiu aqui também. Quem quiser, é só ir lá nas redes, conhecer mais um pouco. E estou lá pronta, disposta para conversar. E muito obrigada. E vamos mudar o nome do... que não é mais Santinho. Distribuir orixá. E vamos fazer orixá. Só não pode botar na mão de evangélico fundamentalista. O resto está tudo bem. Sol, mais uma vez te agradeço. Boa sorte, boa noite para você e para todos. Tchau. Obrigada.